Mas tem alguns aqui. Pode o CMDK, antes de abrir editais, destinar uma verba do FIA para atender às necessidades de casa de acolhimento? A resolução do CONANDA diz que manutenção, reforma de casa não pode ser financiada pelo FIA. Folha de pagamento dos funcionários pode? Gostaria de receber, se possível, os slides da legislação e o número da decisão da doutora Eliana. A decisão eu peguei aqui, é o recurso especial 493.811 de São Paulo, que foi paradigmático, assim, porque foi o primeiro que deu que alavancou essas deliberações do Conselho como algo vinculante para o administrador público. Em relação à casa de acolhimento, a gente entende que, se for um projeto que foge da atividade regular da casa, é possível, não tem nada que impeça, mas não pode ser aquela atividade regular. Tem outra pergunta ali, que é da Sheila, né? Para compra de veículos, a gente entende que não. Para levar para médico e tal, a gente entende que é importante, que é necessário, a gente sabe dessa necessidade, mas nós entendemos que não é cabível, porque deveria ser uma atividade regular da entidade disponibilizar de carro ou de outro meio de transporte para fazer esse contato com a rede, que pode ser da assistência social, lazer, né? Mas o que eu vou dizer para vocês? O que é atividade regular, suplementar e complementar? É algo que é muito delicado e entra muito no limite, né? Mas tem casos como compra de carro, compra de reforma de imóvel, etc., que aí me parece que a resolução 136, embora a gente quisesse assim, né, que houvesse essa possibilidade, né, ela não autoriza. Restou-me uma dúvida acerca da possibilidade dos dirigentes das entidades comporem o Conselho Municipal. Sim, podem, né? Não necessariamente o dirigente, mas a partir do momento que existe um processo e é escolhida a entidade por aqueles fóruns e cada município vai legislar qual é a forma de escolher as entidades que compõem o Conselho, a partir do momento em que ele é escolhida a entidade, a própria entidade ela pode indicar quem vai ser o representante dela no Conselho, que pode ser o dirigente, né? Por óbvio, não existe nenhum óbice em relação a isso. Aqui, quanto aos recursos financeiros, quem deve ser o responsável pela administração financeira do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência? Aí seria aquele gestor, né, que é indicado lá pelo chefe do Poder Executivo, e aí ele que deve fazer toda essa parte contábil e financeira e outros nomes que eu não sei, mas ele tem que fazer toda essa atividade que é própria em relação às verbas. Quanto às casas de acolhimento, projeto... Ah, tá, esse aqui já foi. Como é feita a prestação de contas, a entidade que se cadastrou junto ao FIA realiza esse momento junto ao CMDK. Essa aqui eu não peguei. Eu botei aqui junto, mas não... Como é feita a prestação de contas, a entidade que se cadastrou junto ao FIA realiza esse momento junto ao CMDK. Ah, sim, sim. O Conselho também tem essa obrigação de fiscalização posterior, né? A obrigação dele não é só de deliberar, mas verificar. E aí agora me parece que até mais, né? Porque eu acho que a fiscalização do Conselho tem que ir não só na questão nessa questão financeira, contábil, porque essa já deve ser feita, inclusive, pelos órgãos da Prefeitura Municipal, né? Mas essa prestação em relação às metas, se foi alcançado, e tem muita coisa que é subjetiva, que você não consegue metas pontuais, né? Dizendo, melhorou a qualidade da educação, porque foi prestado um serviço lá complementar para crianças e adolescentes com deficiência, né? Você não vai conseguir pontuar isso e mostrar, olha, passou a qualidade de 2 para 3 desse estudante, ou as funcionalidades que esse estudante com deficiência tem, né? Isso, eventualmente, tem que ser uma análise mais subjetiva. E aí o Conselho Municipal pode auxiliar também nessa fiscalização.
melhor esclarecimento de recursos de multas, penalidades administrativas e ajustamento de conduta. Assim, ó, existem várias formas de custear o Fundo da Infância e Adolescência, né? Existe uma ação civil pública, que é um instrumento que está lá na Lei 7.347, e ela prevê o quê? Que quando você ingressa com uma ação civil pública para exigir, por exemplo, que o prefeito municipal crie, só para dar um exemplo, né, um CAPSI, que é um centro de atendimento psicossocial para crianças e adolescentes, você pode fixar lá na inicial que se o prefeito não cumprir num prazo de 6 meses, né, ele vai começar a receber multa diária a partir desses 6 meses, certo? Então, essa multa que está num processo judicial, numa ação civil pública, né, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela deve ir para o FIA. Porque a pessoa que me perguntou disse que o dinheiro não ia para o FIA. Né? Se for essa multa, ela tem que ir para o FIA. Se for aquela multa de infração administrativa, que vou dar um exemplo bem piegas, assim, né? Deixar criança e adolescente em bar que tem sinuca. Está previsto lá, snooker e congêneres, eu não lembro como é que está na infração administrativa. Né? Isso cabe uma multa para o bar, né? Que deixou lá a criança ou adolescente frequentar. Vender bebida agora virou crime também, né? Então já ficou um pouquinho mais... A gente já conseguiu uma coisa a mais, porque antes também tinha essa dúvida, né? Mas se caracterizar essa infração administrativa e multa, ela deve ir para o FIA também, para o Fundo da Infância e Adolescência. E existe também aquilo que é feito extrajudicialmente pelo Ministério Público, né? O promotor de justiça ele pode fazer um ajustamento de conduta, dizendo assim, olha, meu amigo, você está descumprindo aqui uma obrigação. Né? Vamos fazer um acordo, prefeito, que você em 6 meses vai construir o CAPSI? Aí o prefeito vai dizer, não, eu assino esse acordo. Só que nós vamos colocar uma cláusula aqui, que a gente tem que colocar uma cláusula sancionatória, dizendo o seguinte, que se em 6 meses não for cumprido isso, né, a prefeitura diariamente vai ter que pagar uma multa X a ser destinada ao Fundo da Infância e Adolescência. Então, esse assento que eu mencionei para vocês, ele diz que esse dinheiro ele pode ir integralmente para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e da Adolescência. Tá? Ele não é obrigado a ir também para o estadual. Tá, ok? Existe um fundo estadual também, né, da infância e adolescência. Tá? Aí vocês vão me perguntar, tá, mas aí vocês vão multar o município, por que não multa o prefeito? Né? Aí é outra briga, tá? Porque existe ações dizendo que você só pode determinar a multa de prefeito, não em ajustamento de conduta, mas em ação civil pública, se o prefeito for citado como parte. Via de regra, o prefeito não é parte. Quem é parte é a municipalidade. E aí é uma briga jurídica muito grande. Tem tribunais que aceitam, tem tribunais que não aceitam, que entendem que a multa não pode ser pessoal para o prefeito, que a multa teria que ser para a municipalidade. Mas isso é um assunto que dá para fazer mais umas 2 palestras. Né? Eu acho que, a princípio, eram essas, tem várias outras, mas depois aí eles vão encaminhar e a gente vai responder via e-mail. Obrigado.